vossa ajuda contra o inimigo. Amém. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Amém? Vamos nos colocar de pé, queridos. Nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade de culto nessa noite, de estarmos aqui para louvar, glorificar a Deus. E parece aquela frase surrada, antiga, mas não é verdade, né, irmãos? Todos nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor, não é verdade? Muitos motivos. Então vamos fazê-lo em nome de Jesus. Querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, no nome do teu santo e amado Filho Jesus, queremos nesta noite, ó Deus, te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, de podermos orar, agradecer o Senhor e apresentar a nossa vida aqui neste lugar, ó Deus, como um testemunho de gratidão de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelo trabalho de cada um dos teus filhos, pelo ir, pelo vir, meu Deus amado, pela tua proteção, pelas ordenanças do céu, ó Pai, as palavras que saíram da tua boca, do teu pensamento, e que garantem, ó Deus, a nossa vida e a nossa existência. Toda a glória, toda a honra, todo louvor e toda a adoração pertence ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Nesta noite nós queremos te louvar, meu Deus, acima de tudo, pela salvação, a revelação, ó Pai, da graça maravilhosa do Senhor em Cristo, ó Pai, quando nós experimentamos pela Tua Palavra, Pai, a salvação, a riqueza, ó Deus, da revelação do Senhor, que tanto mudou a nossa vida, tanto abençoou a nossa história. Obrigado, ó Deus, por esse dia, por tantas e tantas vidas que também nesse dia tiveram o privilégio, ó Pai, do encontro com o Senhor, da manifestação graciosa da Tua presença, Pai, na vida e na existência. Obrigado, Senhor. Nós louvamos o nome do Senhor, pedimos Teu perdão, a Tua compaixão. O Senhor conhece o nosso coração, ó Pai, conhece cada vida que está neste lugar e sabe o tanto que nós precisamos, ó Deus, de renovo, de graça, de forças, de perdão do Senhor sobre as nossas vidas. Então nos ajuda, ó Deus, nos dê força, nos dê graça nesta noite. Faça com que a nossa presença neste lugar, ela seja significativa, ela seja abençoadora para as nossas vidas e também, ó Deus, por vidas que nós vamos interceder, orar, clamar, ó Pai amado, que em nome de Jesus, Pai amado, o testemunho de que nós adoramos e glorificamos o Senhor possa ser dado mais uma vez neste lugar, Pai. Oramos, ó Deus, e te agradecemos, Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, vamos aplaudir o nosso Deus, irmãos, Ele é digno de ser louvado, de ser glorificado, e assim também nós vamos já louvar o Senhor com alegria, em nome de Jesus. É isso. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Às vezes o sol se põe na nossa vida, mas nós temos um Deus que nos resgata, que é o nosso abrigo, que nos guia por meio à escuridão. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar. Sou
se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar, Senhor, sobre as águas. Oh, tu és, Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Cante, igreja. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Oh, tu me guias, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação, paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, se o mar me submergir, as tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar. Ela te faz andar sobre as águas. Nós podemos ver a tua provisão, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és
Jesus, tu és meu pão, tua vontade feita em mim. Cante, igreja. E eu nada sou sem ti. Oh, confesse a Ele. E eu perdido estou sem ti. Oh, este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Oh, e este é o meu pão. Jesus, tu és. Jesus, tu és meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Sou sem ti, nós não somos nada, Senhor. E perdido estou sem ti. Cante mais uma vez e eu. Quem tem as palavras de vida senão o Senhor? E eu perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Aleluia. Perdido estou sem ti. Bendito é o teu nome, Jesus. Eu nada sou sem ti. Aleluia. Glória a Deus. Você pode levantar as suas mãos aos céus um instante. E é tão importante quando nós abrimos os nossos lábios para confessar ao Senhor. Para confessar. A palavra do Senhor, ela nos ensina que com o coração nós cremos, mas é com a nossa boca que nós fazemos a confissão. Nós abrimos nossos lábios para declarar a nossa dependência do Senhor.
Glória a Deus. E nós não fazemos declarações só quando nós estamos vivendo bons momentos, tempos de vitória. Nós encontramos o salmista dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Deus é o nosso Deus em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é Deus. Em todo tempo o Senhor é Deus. Jesus, Jesus, Jesus. O Senhor está no trono, o Senhor reina. Nós exaltamos e glorificamos o Teu nome, Jesus. Não há ninguém maior que o Senhor. Não há ninguém que se compare a Ti, Jesus. Toda glória, toda adoração, toda honra pertence a Ti, Jesus. O Teu nome é poderoso. O Teu nome é poderoso. E é no poder do Teu nome que nós adoramos, que nós glorificamos nesta noite, que nós temos, Senhor, expectativas. E ainda, meu Deus, que em momentos da nossa vida nós sejamos cercados, como diz o salmista no Salmo 18, Senhor, cordéis de morte me cercaram. E quantas vezes, ó Pai amado, Teus servos, Teus filhos passam por isso, passamos por isso. Oh, aleluia. Mas nós cremos no poder da Tua mão, Jesus. Nós cremos no poder da Tua mão. E a Tua mão é uma mão que restaura, é uma mão que se estende. Aleluia. E tantos irmãos e servos do Senhor, ó Pai, que hoje passam tempo de aflição, passam tempos de luta, ó Pai. Mas nós cremos, ó Deus, que vai haver um novo dia. Nós cremos, meu Deus amado, que vai haver redenção. Nós cremos que o Espírito do Senhor vai operar, vai haver quebrantamento, meu Pai, vai haver restauração, vai haver avivamento, ó Deus. Senhor, a Tua palavra mostra, ó Pai amado, que o Senhor governa, que o Senhor reina, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Pai amado, Senhor, aquele centurião disse: basta uma palavra, Senhor. E nós, meu Deus amado, temos esta fé nesta noite, que basta uma palavra da parte do Senhor. Ó Deus, não é só por esta noite, ó Pai, mas nós já vimos na história das nossas vidas, na nossa jornada, na jornada da Tua igreja, ó Deus, na jornada dos homens, nós já vimos a Tua palavra mudar tantas coisas. Nós já vimos, ó Deus, sair uma ordem de diante de Ti, e por uma ordem que saiu de diante de Ti, situações e vidas foram transformadas. Nesta noite, ó Pai, recebe, Senhor, a oração do Teu filho, a oração da Tua filha. Recebe, ó Pai amado, recebe, Senhor, ó Deus, aquilo que o meu irmão, aquilo que a minha irmã traz e apresenta perante o Senhor, e suplica perante o Senhor, e derrama perante o Senhor, seja pela sua própria vida, seja por alguém agora, meu Deus, que está mais distante, por alguém que está fragilizado. Oh Deus, não importa qual seja a situação, oh Senhor, visita a oração do Teu filho, a oração da Tua filha, visita o coração do Teu servo, o coração da Tua serva, e ministra, ó Deus amado, ministra a resposta, a direção, Senhor. Oh Espírito de Deus, nada sou sem Ti. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Deus amado, glorifica, Senhor, o Teu nome. Glorifica, Senhor, o Teu nome. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glórias a Deus. Te adoramos, Senhor.
Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Teu nome, Jesus. Exaltamos o Senhor, Jesus. Exaltamos o Teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos abrir a santa palavra de Deus em Hebreus, no capítulo de número 11. Aleluia. Glória a Jesus. Pode continuar glorificando e adorando o Senhor nosso Deus. Eu tenho dito para os irmãos, não tenha pressa para sair da presença do Rei, não é verdade? Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. A presença de Deus é algo que nós, quando nós terminamos assim, um momento de oração, de clamor, não dá para sair de uma vez, né? Não dá para desligar, não é igual uma tomada. Você vai aos poucos voltando, adorando, glorificando o Senhor, né? Hebreus capítulo 11, acharam, irmãos? Amém? Irmãos, amém? Hebreus capítulo 11. Não. Hebreus capítulo 11. Amém? Glória a Deus. Está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que o de Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando testemunho Deus dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como dantes da sua morte alcançara testemunho de que agradara a Deus. Versículo 6, todos juntos? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Graças a Deus. Podem se sentar, meus irmãos e irmãs. Antes de nós compartilharmos a palavra, eu queria convidar os irmãos para nós já termos nosso momento de contribuir no nosso início de mais um mês na presença de Deus, e mês de maio. E no mês de maio, nós também continuamos ofertando, contribuindo, apresentando a Deus a gratidão dos nossos corações por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, como temos aprendido. Não contribuímos por necessidade, não contribuímos por nenhuma outra motivação, não é troca, Nós procuramos obedecer o Senhor nosso Deus, tá? Então, prepare agora a sua oferta. Se alguém puder me ceder um envelope aqui, eu ficarei agradecido, E nós vamos, então, estar contribuindo com alegria. Aproveitar que o pastor Wagner veio até aqui, ele já faz a oração, Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, queremos consagrar agora as nossas ofertas e os nossos dízimos à Tua obra. É para a glória e louvor do Teu nome, manutenção da Tua obra aqui na terra. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Pode trazer. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Alto preço ele
apagada, Rogério. Isso. Bem. Glória a Deus. Queridos, nesse domingo agora, né, hoje é quinta-feira, nesse próximo domingo, né, nós vamos nos reunir às 18h30 para a nossa ceia. Né? Nós temos todo segundo domingo do mês, nós temos essa oportunidade que Deus nos dá de nós estarmos nos reunindo para, como diz as Escrituras, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Né? Um testemunho, vamos dizer assim, um compromisso que nós temos diante de Deus de ser uma igreja que continua. Né? Eu acredito que todo crente, toda igreja que toma a ceia é porque crê na volta do Senhor Jesus, não é verdade? Nós ouvi isso há muitos anos, né, que, não sei se os irmãos já repararam isso na Bíblia, que quando o povo de Israel sai do Egito, né, Deus dá a eles a celebração da Páscoa como um sinal, né, do que tinha acontecido com eles, do livramento, né? A palavra Páscoa, se não estou enganado, ela significa passagem, né? E ela fala disso, de quando o anjo da morte saiu sobre o Egito, ele passou por cima, né, da casa dos hebreus, não entrou na casa dos hebreus. Então, aquele era um cerimonial, e um cerimonial de libertação, não é verdade? Não, o povo estava celebrando a noite em que eles foram abençoados pelo Senhor nosso Deus. E aí, eles celebram a Páscoa logo que eles saem, né, na saída do Egito, e os irmãos vão perceber nas Escrituras que durante toda a peregrinação de Israel pelo deserto, não há nenhuma evidência, nenhuma citação de que eles celebraram uma Páscoa. Se não me falha a memória, a única Páscoa que é celebrada depois é quando eles entram na terra de Canaã, e aí já com Josué. E depois também esse cerimonial é esquecido, né? É esquecido, e só alguns reis reformadores conseguem na Bíblia celebrar Páscoa também junto com Israel. Se eu não estou enganado, 2 reis, né? Que é o rei Josias e o rei Ezequias, né? Nem Davi, né, a Bíblia fala de histórias dele ter celebrado Páscoa. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, de qualquer forma, esse período do pessoal no Egito, né, depois da saída do Egito, esse período deles no deserto, não tinha sentido eles celebrarem a Páscoa. Né? Por quê? Porque aquela era uma geração que o Senhor disse, olha, vocês não vão entrar na terra. Não tem como, né? Porque o que eles queriam fazer? Deus, o cordeiro foi morto, né? Vamos colocar assim, o cordeiro foi morto para que eles saíssem do Egito. Eles saíram do Egito, mas o que eles queriam fazer agora? Voltar para o Egito. Né? Então, qual o sentido, qual o sentido, por exemplo, de tomar ceia se a pessoa não crê na volta de Jesus, não é verdade? Né? Se ela não consegue olhar para frente, se ela não consegue crer no que está para acontecer, não tem que tomar mesmo, não tem que participar da ceia. Aliás, irmãos, essa história antiga que tem na igreja, né, das pessoas vindo no culto no dia da ceia, eu sempre disse isso, nunca paro de dizer. Do meu ponto de vista, é de uma pobreza espiritual assim tremenda. E não tem a pessoa vai argumentar o quê? Fala, não, pastor, porque a ceia é a comunhão do corpo, né? Aí a pessoa não tem comunhão com a igreja, que é o corpo de Cristo, não anda com a igreja, não ora com a igreja, não vive com a igreja, mas no dia da ceia ela vem. Do meu ponto de vista, irmãos, é a mesma coisa de que lá na igreja católica toma hóstia e tal, não passa de religiosidade. Isso não tem nada a ver com ter vida com Deus, andar. Então, domingo nós estamos aqui, mais uma vez, nós estamos aqui, por quê? Porque nós cremos na volta do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Nós cremos que Ele vai voltar. Né? Então, essa é a nossa atividade. E no domingo, irmãos, eu falo um pouquinho com os irmãos, então, sobre a nossa assembleia que nós tivemos, né? Eu sempre procuro
trazer assim, pelo menos um pequeno resumo, né, para que os irmãos estejam a par das atividades da denominação, né. Nessa semana passada, nós não estivemos aqui, nem eu, nem o pastor Wagner, nem a irmã Estela, nós estávamos em Campinas, na quinta tarde nós tivemos a abertura e tivemos toda a sequência. Obviamente que eu não vou falar, que eu falei que vou falar domingo, né? Mas nós já estávamos lá, participando desse momento, né? E os irmãos estiveram aqui, louvando a Deus. Hoje o presbítero Roberto não está aqui, os irmãos viram, ele avisou lá, né? Esteve com o pai durante todo o dia no médico e não pôde estar conosco. E tem outros irmãos também que estão ausentes, né? A gente está vivendo um período aí, alguns irmãos enfrentando luta com enfermidade, né? Alguns irmãos, questão de friagem agora, irmãos, que é sempre uma época onde algumas pessoas ficam inibidas, e tem gente, eu brinco, né, que tem gente que viaja fisicamente, tem gente que viaja na maionese, né? Assim, tem todo tipo de situação, mas o importante é que nós estamos aqui nessa noite para adorar e glorificar o Senhor nosso Deus, tá? E domingo também eu preciso dar uma palavra com os irmãos, para nós estarmos efetivando a data do nosso encontro de casais, do trabalho que a gente vai ter aqui. Eu gostaria muito de contar com a participação dos irmãos, mas aí nós falamos no próximo domingo, que é a nossa ceia, e aí a maioria dos irmãos estão aqui congregando e a gente consegue falar com todos. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, eu quero, daqui a pouquinho nós vamos orar mais um pouquinho, e eu gostaria de antes, deixar uma palavra assim para o coração dos irmãos, né? Aqui, nesse texto que nós lemos, de Hebreus, no capítulo de número 11, que é assim, né, irmãos, toda vez que a gente estiver precisando de ouvir alguma coisa, de meditar um pouquinho sobre fé, né, e assim, de uma maneira bem específica, dá para a gente ir lá na carta aos Hebreus. Aliás, a carta aos Hebreus, irmãos, é uma das cartas assim mais fascinantes do Novo Testamento, né, no que diz respeito assim a essas questões de fé, e também no que diz respeito assim a doutrina, né, assim, há um conteúdo muito diferente na carta aos Hebreus. E eu gosto muito do tema da carta aos Hebreus. Se você for ler a carta aos Hebreus com bastante atenção, em alguns momentos você vai encontrar essa palavra maior ou melhor, né? Ela vai estar presente várias vezes quando você estiver lendo Hebreus, né? Por quê? Ela é uma carta que ela foi escrita, segundo se entende, para um grupo de pessoas que estavam assim, passando por uma pressão, né, para retornar à forma de culto do Antigo Testamento. Se não retornar, mas é aquela coisa, né? Bom, mas era assim, o culto era dessa maneira. E você vai ver que na carta aos Hebreus, o escritor, ele trata assim com pessoas, com personagens do Antigo Testamento que são assim, quase que ícones, né, na cultura religiosa dos hebreus. Você vai encontrar pelo menos 3 pessoas aqui, né? O Moisés, você vai encontrar o Josué, e você vai encontrar o Davi. Os 3 são citados, mas tem outros também que são citados. Aliás, aqui no capítulo 11, vai ser citado um tanto deles. E eles vão ser apresentados depois no capítulo 12 de Hebreus, como quê? Como testemunhas, né? Porque eu quero comentar alguma coisa depois sobre o Hebreus 12, né? Para a gente ter uma percepção boa disso aqui. Mas vejam, por que esses personagens são citados? Eles são citados porque as obras, as ações, as coisas que eles fizeram, todas elas são comparadas com aquilo que Cristo fez. E a ideia do livro aos Hebreus é mostrar que Jesus é superior a todas as coisas. Posso ouvir um amém, gente? Jesus é
maior que todas as coisas. Ele é maior que qualquer homem, ele é maior que o tabernáculo, ele é maior do que a terra de Canaã, ele põe Josué, Moisés, todo mundo no bolso. Jesus, ele é o Senhor sobre todas as coisas, né? Ele é maior do que Arão, né? O sacerdote do Antigo Testamento. Ele não é um sacerdote segundo a linhagem da família de Abraão. Ele é um sacerdote que antecede até a fundação da nação judaica, né? Porque ele é um sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque, né? Aquele rei de Salém, aquele personagem estranho que aparece na Bíblia lá no Antigo Testamento, que ninguém sabe de onde ele veio, o que ele estava fazendo, mas todo mundo sabe que ele é o sacerdote do Deus Altíssimo. E da mesma maneira, né, a aparição de Cristo é segundo aquela linhagem. Então, até pediu o Lucas para colocar para a gente ali, Hebreus capítulo 8, versículo 6, porque é o versículo-chave de Hebreus, né? O versículo que, se você olhar, você tem o resumo de tudo nesse capítulo 8. Olha, agora, porém, vamos ler juntos? Agora, porém, vocês estão desanimados hoje, hein? Pelo amor de Deus. Ou é eu? Estou compenetrado, né? Então, vamos lá. É o friozinho, né? Vamos lá. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Para aí. De quem? A de todo mundo que ele estava vindo falando antes. O escritor de Hebreus vai falar assim no capítulo 3, olha, Moisés foi fiel na casa, né, que ele mesmo construiu, tal, na casa. Agora Cristo não, Cristo ele é superior, né, a todas essas coisas. Então ele tem o quê? Ele tem um ministério superior ao deles. Assim, vamos lá? Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga. Então, o que acontece? Ele tem um ministério melhor, a aliança que ele ministra é uma aliança melhor, e ela está o que também? Sendo baseadas em promessas superiores. Então, vejam, em Cristo tudo é melhor. O mediador é melhor, né? A aliança é maior e as promessas são maiores, são melhores. Glória a Deus, né? No Antigo Testamento você tem tantas e tantas promessas que aqueles homens seguiam, viviam, andavam por elas, irmãos. Mas quando Jesus aparece, né, quando ele está lá na casa de Marta e de Maria, falando sobre Lázaro, ele diz, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Olha o poder dessa promessa, irmãos. A grandeza dessa promessa. Então, tudo em Cristo é superior. Tudo em Cristo é maior. Então, aí, a carta, ela é desenvolvida dentro dessa linha. E Hebreus, ele tem essa riqueza. E aí chega no capítulo 11, ele vai falar de uma coisa que é assim, que é extremamente preciosa para a gente, né? E que a gente fala muito na igreja sobre isso, a fé, a fé, a fé. E aí o escritor de Hebreus, que às vezes pergunta assim, quem é o escritor de Hebreus? Tá? O máximo que alguém pode dizer, irmãos, sobre quem é o escritor de Hebreus é eu acho. Né? Não dá nem para falar eu creio. Porque para crer por quê? Você pode achar. E aí é um lugar aqui que pode achar mesmo, porque não tem assim nenhum indício, nenhuma saudação pessoal, nada que identifique. E às vezes as pessoas falam, não, tem gente que fala assim, eu sinto que é do apóstolo Paulo, entendeu? Mas é muito contraditório, né, irmãos? Porque tudo que Paulo escreveu no Novo Testamento, ele fez questão de frisar que era ele que estava escrevendo. Agora, Hebreus não tem essa descrição, quem escreveu, né? Tem até uma brincadeira, você sabe qual que é a brincadeira sobre o livro de Hebreus? Não? As irmãs não vão gostar.
Dizem que foi uma mulher que escreveu. Sabe por quê? Agora não. É porque aqui no final do texto ela diz assim, olha, o escritor diz assim, eu escrevi para vocês com poucas palavras. Poucas palavras e deu 12 capítulos, irmão. Vocês imaginam? Se cancela o Glória, né, Bruno? Mas é brincadeira que o pessoal fala, né? Que no finalzinho de Hebreus está escrito isso, né? Que, olha, eu escrevi isso para vocês com poucas palavras. Não sei onde é que está escrito aqui, não. Mas eu acho interessante essa colocação, né? Oi? Mas deixa isso para lá, isso nem é importante, né, irmãos? Tá certo. Mas vejam, irmãos, então dizem isso, né? Mas não dá nem para a gente saber quem foi. E aí o escritor de Hebreus, ele começa então a falar sobre a fé. E esse capítulo 11 assim, de Hebreus, ele é maravilhoso no que diz respeito a essas questões de orientações sobre a fé, né? Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por ela, os antigos alcançaram testemunho. E eu queria frisar duas coisas aqui com os irmãos em se falando de fé. A fé diferente, né, daquilo que se imagina, porque quando que você tem a ideia hoje, irmãos, de que uma pessoa é uma pessoa de fé? A ideia, se você for pegar dentro de uma linha de teologia de libertação, ou teologia, não de teologia de libertação, mas como chama a teologia agora? Da prosperidade. Você vê assim que muitas vezes a fé da pessoa é realçada por quê? É realçada por algo que ela recebeu. Eu conquistei. Eu ouvi um colega meu falando há um tempo atrás que às vezes a fé ela é tratada como aquele instrumento antigo de extração que tinham os dentistas, né? O buticão, que o dentista colocava aquele negócio da boca de uma pessoa, travava no dente, e ali ele só largava quando ele arrancava o dente, não é verdade? Porque era um instrumento de extração, assim. E eu passei essa semana, eu estava lá em Belo Horizonte visitando a minha mãe, e nós estávamos falando de dentistas, né? Assim, a minha mãe, ela ficou sem dentes com 42 anos de idade, porque ela tem 83 anos hoje. No tempo antigo era assim, né? O camarada ia no dentista, o que o dentista fazia? Arrancava os dentes fora. Não tinha esse negócio hoje, né? Tratamento. Os camaradas hoje fazem de tudo com o dente, né? Implanta, restaura, compra, vende, negocia. Agora, naquela época, não. Arrancava os dentes. Aí, às vezes, era muito comum você encontrar um camarada com 35 anos de idade que estava assoviando já, né? Já tinha ido embora os dentes, tudo na boca do camarada. E o buticão, ele era esse instrumento de extração, né? E tem gente que acha que a fé é isso, né? O que é a fé? É através da qual eu vou na igreja e a pessoa tem aquele raciocínio. Olha, eu tenho tanta fé que eu vou conseguir arrancar. Eu acho interessante essa ideia. Imagine comigo se não é assim, né? Deus fala assim, eu não vou fazer tal coisa. Não tem esse plano para a sua vida, não penso isso sobre você. Eu tenho um outro plano para a sua vida, um outro propósito para a sua vida. Mas aí a pessoa chega e fala assim, eu tenho tanta fé, mas tanta fé, que eu vou convencer a Deus que Ele tem que vir para o meu plano. Para o que eu quero. Não é mais ou menos isso, irmãos? Quando as pessoas, elas nem sempre vão congregar, vão assim, olha, não, eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu vou saber o que Deus quer para a minha vida. Eu vou buscar a Deus porque eu preciso que Deus fale comigo e Ele me mostre o caminho que eu devo andar. Porque eu preciso saber, eu quero ser um vaso de Deus, eu quero ser um vaso do Senhor. E eu vou lá e eu vou orar até Deus me revelar a vontade dEle. Não, as pessoas, no geral, elas se aproximam da igreja pensando o seguinte, eu vou lá e eu vou conquistar de Deus o que eu quero.
Eu vou conquistar de Deus o que eu preciso. E os irmãos conhecem, irmãos, assim, um tanto de pastor, que a linguagem é essa. Venha buscar a tua bênção, venha buscar a tua vitória, venha buscar o teu triunfo. Hoje é a quinta da vitória, a quinta do triunfo. Eu sou meio crítico de algumas coisas, irmãos. E eu penso assim, que se Deus fosse fazer no Brasil, tudo que nós pastores falamos, essa nação já era uma nação santa, gloriosa, purificada, abençoada. E, na verdade, irmãos, nós temos vivido aqui numa igreja brasileira que não tem sido ensinada a agradar a Deus. Ela tem sido ensinada a conquistar as coisas de Deus. Põe Deus na parede. Não é uma instrução que te diz assim, olha, quando você se assentar à mesa com Deus, olhe para o dono da mesa, porque o dono da mesa é maravilhoso. Não, pegue tudo que está em cima da mesa, coma tudo que está em cima da mesa. E não tem como, irmãos, não tem como. É uma questão da opção das pessoas. Eu vejo muitas vezes as pessoas de fora da igreja, e mesmo pessoas da igreja com aquele papo assim, ai, tadinho, foi lá naquela igreja ser explorado, tadinho, foi lá naquela igreja foi enganado, gente, né, pessoas famosas aí, que foram para a igreja, deram dízimo, deram oferta, deram não sei o quê, agora estão na justiça, requerendo de volta o dinheiro que gastou e tal. Irmãos, olha, se você é um crente de verdade, nem entra nessas discussões, porque essas discussões não são coisas de crente. Essas discussões são coisas de pessoas que viveram negociatas com a fé. E é assim, irmãos, pode falar o que quiser, mas são discussões, que a gente não tem oportunidade de sentar, de falar, mas são discussões que elas não resistem às Escrituras, né? É só você pegar, assim, sabe, um pouquinho de conhecimento bíblico e começar a expor, e você vai perceber, que você fala, puxa vida, realmente, porque você vai perceber que, eu acho interessante demais isso aqui, pela fé, se você for ver que ela vai falar, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, prova das coisas que não se vê. Por ela, os antigos alcançaram o quê? Os antigos, olha aí no versículo de número 2, gente. Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Testemunho. O primeiro objetivo da fé é você ser uma boa testemunha do Senhor nosso Deus. Eu ganhei, eu conquistei. Eu vejo gente, irmãos, que chega, olha, eu tinha uma casa, agora eu tenho 4. Eu tinha não sei o quê, agora eu tenho 5. Agora não sei o quê, eu tenho 6. E assim, sabe, irmãos? Aí eu olho para essa pessoa e eu penso assim, se você desviar, você tem que ir para o inferno de cabeça para baixo. Ser bem enterrado, lá no fundo mesmo, assim. Porque tem gente que não tem nem uma casa, nem um carro, está desempregado e é crente em Deus toda a vida. Tem um testemunho maravilhoso de vida com Deus, de comunhão com Deus. Tem gente que as pessoas chegou da maneira tão fácil para eles, que as coisas chegaram da maneira tão fácil, e tem outros que estão batalhando, lutando, e conquistaram, assim, coisas em Deus, mas nem mede a sua fé em Deus por conquista. Não, isso aqui foi Deus que deu, foi misericórdia. A minha grande conquista é que eu continuo firme, eu continuo adorando, eu continuo glorificando o Senhor nosso Deus. Primeira coisa que a Bíblia diz aqui, que os antigos alcançaram pela fé, foi o quê? Bom testemunho. Tanto é que você vai encontrar mais para frente aqui, a Bíblia falando de alguns deles, que foram cerrados pelo meio, errantes pelas covas e cavernas da terra, homens dos quais o mundo não era digno. E o que eu acho interessante é que você vai ver na descrição de Hebreus mais à frente, a Bíblia vai dizer assim, que eles não alcançaram nada. Eles viram as promessas de longe.
Eu costumo brincar, irmãos, que esses homens aqui, eles andavam na poeira da promessa. Pegou, não, ela virou a esquina ali, eu estou virando atrás. Chegou, não, ela virou a outra esquina, mas eu continuo perseguindo. Ou seja, camaradas que correram atrás da promessa. Quem está em Cristo alcançou a promessa, aleluia. Quem está em Cristo alcançou o ministério mais excelente. Quem está em Cristo está na aliança que é superior, aleluia. E é engraçado, é isso, né, irmãos, que às vezes nós alcançamos, mas às vezes assim, a gente parece que quer largar aquilo que nós alcançamos para correr atrás de outras coisas. E olha, irmãos, Deus não está procurando para a sua igreja milionários. Deus não está procurando necessariamente pobres. Tem gente que acha, não, o evangelho é dos milionários. Não, o evangelho é dos pobres, dos simples. Irmãos, o evangelho é das testemunhas do Senhor nosso Deus. E testemunha, ela não tem classe social, ela não é desse ou daquele grupo, ela é crente no Senhor nosso Deus. Você vai encontrar nessa lista aqui gente mais abastada, gente mais simples, mas que a Bíblia diz que eles alcançaram testemunho na presença do Senhor nosso Deus pela sua fé. Amém? Olha, é assim, irmãos, uma vez eu até disse para um irmão aqui na igreja, tem muitos anos isso, não sei o que eu falei aqui, que ele, mas eu falei, você pode até vir discutir comigo, mas vem com a Bíblia na mão. Às vezes a pessoa quer discutir, não, eu acho, eu sinto. Não, é a Bíblia, não é ela a nossa regra de fé e prática, irmãos? Glória a Deus, sim ou não? É ela. Então, quando a gente vai discutir, o que está escrito? Como é que está escrito? Olhem para os irmãos verem o que vai dizer para a gente o versículo de número 4. Leiam assim, bem forte, versículo número 4. Dá só uma lida aí no comecinho do versículo. Pela fé, o quê? Peraí, não, parou, vocês aceleraram. Pela fé, Abel... Não é ofereceu a Deus, é só a palavra. Pela fé, Abel ofereceu. A fé dos nossos dias, como que ela faz, irmãos? Ela ganha. A fé dos nossos dias, ela tira de Deus. A fé de Abel é a fé que oferece. É engraçado, né, como que as coisas, elas às vezes contrariam, né, o que a Bíblia fala. O cristianismo, ele é fundamentado no quê, irmãos? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O cristianismo é fundamentado num ato de graça de Deus de dar o seu Filho Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, em Atos, ele vai dizer que antes mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas a fé dos nossos dias ensina o quê? A receber. E quando que você deve dar dízimo e oferta, e contribuir, e fazer sacrifícios na igreja? Quando você vai receber. Dê, porque Deus vai fazer isso. 100 vezes mais. Faça, porque Deus vai fazer isso. Se você fizer, Deus fica comprometido, obrigado pela sua palavra a fazer, porque você fez. E o texto está dizendo aqui, irmãos, que Abel não tinha nenhum, o Abel não congregava na Universal, o Abel não congregava no Brasil para Cristo, o Abel não era batista, o Abel não era presbiteriano, mas o Abel ofereceu um sacrifício melhor ao Senhor nosso Deus. Irmãos, assim, deixa eu comentar uma coisa com os irmãos que é engraçado, né? Imagina se eu chego aqui num domingo à noite, hoje não, porque só tem crente abençoado aqui hoje, e domingo à noite também, mas estou dizendo assim, você chega num culto cheio de gente e fala assim, né? Nesta noite, Deus está me mostrando que 3 pessoas vão receber uma casa aqui. Opa. Fazer igual o Chaves, né? É que você dá aquela agitadinha. Agora vamos supor que eu chego nesse mesmo ambiente e falo assim,
Deus está me mostrando que nesta noite tem 5 pessoas marcadas aqui para fazer um sacrifício especial ao Senhor nosso Deus. O senhor sabe que para mim não dá, né? O senhor conhece a minha situação. Porque é engraçado assim, para receber, não importa como nós estamos, nós queremos receber e pronto, acabou. Agora, para dar, ixi, aí a gente vai colocar várias coisas, né? Com certeza Deus não está falando comigo, com certeza essa palavra não é para mim, né? Porque Deus sabe do meu estado, Deus sabe da minha condição, Deus sabe como eu estou. Então, você percebe, irmãos, que a fé, ela tem, pelo menos a fé bíblica, ela tem direcionamentos diferentes para a vida da gente. Ela é uma fé que está presente na nossa vida para nós alcançarmos testemunho. Num lugar, né, Maura, onde tanta gente desiste e fala assim, puxa vida, por que eu servindo a Deus, eu perdi o meu filho tão querido? Num lugar que tanta gente fala, não, eu não vou mais servir a Deus, eu não vou mais caminhar com o Senhor. Não, eu vou continuar caminhando com Deus, caminhando com o Senhor. Isso é fé para alcançar testemunho. Fé para alcançar testemunho. Eu já citei para os irmãos, numa outra ocasião, a história da Jane ali de Caieiras, não sei se o pastor Wagner se lembra dela. A Jane é uma senhora palmeirense, e o Paraná era um mau testemunho mesmo na vizinhança, assim, bebia de cair na rua. E de uma hora para outra o camarada se converteu, rapaz. Se converteu, ficou crente mesmo. Eu me lembro de um culto que nós fizemos na casa dele, e sempre no final do culto, quando o culto era na casa, eu falava para o dono da casa, dá uma palavra de gratidão para a igreja estar aqui na sua casa e tal. E eu me lembro que no dia que nós fizemos um culto na casa dele, ele ficou em pé no meio da sala assim, e ele tentou falar, e ele não falava. Ele só chorava e falava que coisa maravilhosa que Deus fez na minha vida e tal. E o Paraná virou um bom testemunho. Um bom testemunho. Os conhecidos dele falavam do que estava acontecendo com ele, nada do que tinha acontecido com ele. E 6 meses aproximadamente depois que o Paraná batizou, estava na igreja servindo a Deus. Eu me lembro dele que ele era engraçado, ele era caladinho, mas toda vez que terminava o culto, ele chegava, pastor, e o Palmeiras? Pastor, falava do time dele. O Paraná estava 3, 4 casas para frente da casa dele, assim, para frente da casa dele, rebocando uma parede em cima de uma marquise. E ele se desequilibrou, caiu de costa da marquise. Caiu de costa. Ele até, segundo quem viu, ele até ia se ajeitar e ia cair direitinho. Mas quando ele estava quase chegando no chão, as costas dele bateu numa lixeira, ele virou, aí ele bateu com a nuca assim na quina da calçada. Uma quedinha assim. Foi para o hospital, ligaram para a gente lá na convenção, viemos ver a irmã Jane, eu e o irmão Alfredo. Foi para o hospital, ficou internado, oração, clamor a Deus. 5, 6 dias depois, falência múltipla de órgãos e o Paraná faleceu. E o sepultamento dele foi uma coisa interessante lá em Caieiras, irmãos, por incrível que pareça. Vocês não sabem o tanto de bêbado que tinha lá no dia aqueles pés inchados assim e tal. E eu me lembro que uma das coisas que eu falei no dia do velório dele, vocês veem que eu lembro muitos detalhes, porque foi um negócio muito marcante. Eu falei assim, que a maioria daquelas pessoas que estavam ali, se não fosse por causa da morte do Paraná, eu não teria a oportunidade de pregar o evangelho para eles. Daí perguntei para eles, escuta, se eu fosse lá no lugar onde vocês frequentam, pregar para vocês lá, o que vocês iam fazer? Um deles disse assim, a gente ia te expulsar de lá. Eu falei, mas vocês estão vendo como que a morte, ela realmente, ela faz com que as pessoas pensem, tá? E aí, ministrei a palavra. E para consolar a Jane, que eu estava indo para aquele velório, eu ficava pensando assim, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar com a mulher, né? Conviveu com o marido mais de 25 anos, o camarada bêbado, zoando, aprontando. Ele se converte, ela está toda alegre porque o marido dela está vindo com ela para a igreja, e aí ele morre.
Que lógica que tem nisso? Eu estava indo para o velório, pensando nisso, né, numa palavra, e aí o Espírito Santo me trouxe assim ao coração, que nós enxergamos as coisas só olhando para esse mundo. E aí me veio um texto no coração, quando a Bíblia fala que Deus ensina sabedoria aos principados e potestades. Então ele falou assim, olha, para vocês aí, vocês choram, estão abatidos, mas vocês imaginam para o céu uma vida perdida como aquela, chegando na glória. Uma vida que estava fadada a morrer nas mãos de Satanás. E agora Satanás tem que assistir o camarada sendo salvo para a glória do Senhor nosso Deus. O que é isso, irmãos? Testemunho. E como se alcança esse testemunho? Mediante a fé. Talvez alguém olhando para a vida da Jane, para o Paraná, fala assim, que derrota, que fracasso, que não sei o que, não. Vitória, a vida dele foi salva para a glória do Senhor nosso Deus. E a Jane continuou servindo a Deus. 9 meses depois, o Malfredo me liga de novo. O filho da Jane, mais velho, Marcos, ele arrumou uma confusão lá de moto lá com uma pessoa. Sei que ele foi atropelado com a moto, uma história bem mal contada, foi prensado numa parede e o Marcos morreu. Um bom moço, um rapaz muito educado, não estava na igreja e tal. E aí eu lembro que quando eu cheguei na casa da Jane, ela estava em pé no meio da sala, esperando a gente. E a única coisa que eu consegui falar com ela, Jane, de novo. Ela falou, pastor, de novo. E aí nós nos abraçamos, ela chorou, eu orei junto com ela e tal. E curiosamente, irmãos, um tempo depois, eu estava pregando num culto em Caieiras, sobre o Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou os meus pés de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao Senhor nosso Deus. Muitos o verão e temerão ao Senhor. E na hora que eu estava falando sobre isso, eu falei, irmãos, isso é testemunho, né? Testemunho não é só quando desce casa, desce unção. Testemunho não é só quando desce emprego. Testemunho não é só quando desce grana. Testemunho é quando também falta todas estas coisas, mas nós perseveramos na presença do Senhor nosso Deus. E eu, quando estava dizendo isso, eu olhei, e quem estava lá no meio do culto, com os olhos fechados, adorando a Deus? A Jane. Então, é por isso, irmãos, assim, olha, que tem coisas que as pessoas falam, que elas não passam de arrogância. Elas não passam, sabe, assim, de palavras jogadas fora. Embaladas por quê? Embaladas por ter, por possuir, por estar ganhando. Mas a fé, ela nos ensina que a gente não louva a Deus só quando a gente está ganhando. A fé, ela nos ensina isso aqui, ó. A primeira ação de fé que a Bíblia vai descrever aqui não é uma ação de quem recebeu, de quem ganhou, de quem tem, de quem triunfou. A primeira ação descrita aqui na Bíblia é a ação de fé de alguém que ofereceu. Eu dei, eu me entreguei. E curiosamente, né, irmãos, qual é a recompensa que Abel recebe pela sua oferta? A sua oferta provoca inveja, ciúme. E por causa da sua oferta, por causa da sua conduta, por causa do seu jeito de servir a Deus, ele acaba sendo assassinado, morto. Então, veja, irmãos, às vezes a gente olha para as coisas e as pessoas vão colocando algumas, pega, né, o monumento chamado fé, e aí vai pintando ele de algumas cores que ele não tem, irmãos. A fé não tem só as cores da festa. A fé, às vezes, ela vem com as cores do luto, da tristeza, do abatimento, mas ela é algo que persevera, independente das
circunstâncias. E é por isso que o escritor de Hebreus aqui vai dizer, né, que sem ela é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu queria que você gravasse essas duas coisas sobre a fé. Primeiro, ela vai te levar a alcançar um bom testemunho. Um bom testemunho. E a segunda é que ela vai te levar a ser uma pessoa capaz de oferecer. Você não é uma pessoa que chega diante de Deus toda vez pensando, eu quero. É igual a sanguessuga, né, lá de Provérbios, né? Me dá, me dá, me dá, eu quero, eu preciso. Eu vou ministrando assim, conversando com os irmãos e me lembrando de algumas situações, né? Uma vez, eu estava no centro de Santo André, moção ainda, não sei o que eu tinha que fazer pela manhã, assim, e tinha uma igreja, a Casa da Bênção, né? Que ela ficava no centro de Santo André, ficava aberto o tempo todo. E eu estava no centro de Santo André e me deu uma vontade de orar, rapaz, de fazer uma oração. E não sei se os irmãos já passaram por isso. Eu já passei por isso, assim, de entrar até na igreja católica, dobrar o joelho e orar a Deus, porque precisava de achar um lugar para orar. Tamanha a vontade que vinha no coração, orar. E eu entrei naquele templo lá, não sabia, fui para lá, ficava aberto o tempo todo, ajoelhei e estou orando, né? Falando com Deus. Aí, de repente, ajoelhou um senhor do meu lado, né? E eu sei que era um senhor, porque eu comecei a ouvir a voz, e ele falou, Senhor, me prospera, Senhor, me prospera. Eu preciso que o Senhor me prospere. Meu Deus, me prospera. Abre as portas, meu Deus, me prospera, me prospera. E ele começou a falar tanto prospera, que eu fiquei agoniado, olhando aquilo. Aí, eu abri o olho assim, olhei para ele, ele abriu o olho também, olhou para mim. Aí eu pensei que ele ia falar uma coisa, ele olhou para mim, Deus tem que me prosperar. Eu achei muito engraçado o jeito dele. E tem a pessoa, irmãos, que ela chega diante de Deus, a única coisa que ela se preocupa é isso, olha, eu tenho que prosperar, eu tenho que conquistar, eu tenho que ter, eu tenho que possuir. Olha, irmãos, quem desenvolve uma fé assim em Deus é uma pessoa que provavelmente, ela não vai ter uma fé que vai passar pelas intempéries da vida. É alguém que, em algum momento, em algumas circunstâncias, essa pessoa vai acabar esmorecendo. Ela vai acabar igual Israel. Os pepinos lá do Egito, a carne que a gente comia lá a gente era escravo, mas era feliz, né? Então, assim, e é muito comum, irmãos. Às vezes a gente olha para algumas pessoas fazendo o caminho de volta, né? Saindo da igreja e voltando para o mundo. É porque não alcançou esse tipo de fé, irmãos. A fé que te transforma numa testemunha. E a fé que te leva a ser uma pessoa que oferece. Não estou tão preocupado em receber, mas eu quero que Deus seja glorificado através da minha vida. Tá? Então, quando eu falo assim, irmãos, não estou falando de mim, vocês entenderam? Estou dizendo assim, a pessoa. E eu queria fechar, eu falei com os irmãos que eu ia caminhar até o capítulo 12. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais, porque tem muita coisa sobre fé nesse capítulo 11 de Hebreus. Mas no 12, depois do escritor de Hebreus, ele testificar, falar de todos esses exemplos de fé, e esse aqui que eu queria comentar com os irmãos, no capítulo 12, no versículo número 1, ele vai falar uma coisa interessante, que capítulo 12, versículo 1. Vamos ler juntos? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha. Irmãos, não tenha dificuldade, não. Que grande nuvem de testemunha é essa que o escritor de Hebreus está falando? As pessoas costumam achar, e eu ouvia algumas vezes na igreja, tem muitos anos, o pessoal comentando isso, que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. São as pessoas que estão ao nosso redor olhando para a gente. E não é isso. As testemunhas que ele está falando é exatamente os antigos, que alcançaram o quê? Testemunho de que eram agradáveis a Deus. Então, quando a Bíblia está falando que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, está falando, começando lá desde Noé, de Enoque, de Abel, e está mostrando para mim e para você que nós somos herdeiros da mesma fé. A fé que fez com que algumas pessoas receberam bênçãos de Deus. Eu me lembro, um tempo atrás, eu preguei uma mensagem aqui
numa época aqui na Vila Jaguara, eu falei sobre a fé que faz viver e a fé que faz morrer. Porque, vou usar o nome herege mesmo dele lá, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram salvos porque tiveram fé em Deus? Sim ou não, irmãos? Sim. Fé que fez viver. O Estevão morreu por quê? Porque teve fé em Deus. Fé de não negar Cristo. Então você vê, a fé pode te fazer viver e a fé pode te fazer morrer. Agora, fé é para quê, irmãos? Fé não é, e eu até brinquei com os irmãos, hoje eu estou poeta, porque fé não é para fazer viver, ou fé não é para fazer morrer. Fé é para a gente fazer, para fazer a gente a Deus pertencer. Seja para morrer, ou seja para viver. Eu pertenço ao Deus Todo-Poderoso. Eu sou dele. Eu sou dele. Então, essa tão grande nuvem de testemunhas são todos aqueles heróis da fé, aqueles homens, aquelas mulheres, os das cavernas, os errantes pela terra, os que receberam filhos na velhice, os que tiveram mortos de volta através da ressurreição, aqueles que puseram em fuga exército inimigo, aqueles que da fraqueza tiraram forças. Essa é a grande nuvem de testemunhas que ele está falando. E ele está dizendo o seguinte, que nós temos que então correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E a fé maravilhosa, coloca o outro versículo agora, o 2. A fé maravilhosa é a fé que não vai nos levar para isso, irmãos. Tendo os olhos fitos em Jesus. Porque qualquer personagem do Antigo Testamento, irmãos, eles foram vitoriosos porque eles estavam olhando para a promessa. E quem era a promessa, irmãos? A promessa era Jesus. E nesse tempo que nós estamos vivendo, qualquer uma pessoa, para ser uma pessoa vitoriosa, é uma pessoa que vai estar olhando para onde? Para Jesus. Então, independente do que você está vivendo, se você está vivendo um tempo de abastança, de bonança, de conquistas, continue olhando para o Senhor Jesus. Mas também, se você está vivendo um tempo de adversidade, de luta, de batalhas, continue olhando para Jesus. Não tem, irmãos, não tem. Às vezes a gente fica olhando assim, olha, cheguei lá na igreja, o pastor conversou comigo, o pastor Bergamin estava contando, né, você estava lá ainda no sábado de manhã, né, ou você já tinha ido? O pastor Luiz estava contando do pastor, da irmã que ligou para ele há poucos dias atrás, e falando, pastor, minha filha sofria de uma pressão, uma situação terrível, e aí ela foi na igreja, o pastor orou por ela, ela foi liberta, mas ela continuou passando mal em assim, algumas coisas, e ela ligou para o pastor e perguntou, pastor, mas o senhor orou, minha filha foi liberta, mas ela continua com algumas manifestações, algumas coisas ruins e tal. O que é isso? Aí o pastor falou com ela que é sequela. Ele falou, né? Aí o pastor falou, como que a pessoa... imagina isso, sequela, a pessoa foi liberta de Satanás e está com sequela. Geralmente a pessoa é liberta, né, e ela é abençoada, né? Agora a mulher foi liberta e ficou com sequela. Então ele estava falando disso, sei lá, ele estava falando disso, dessas orientações. É a mesma coisa, irmãos, assim, olha, às vezes as pessoas vêm conversar com a gente, eu sempre falei assim, irmãos, eu tento na minha vida ser um pastor assim realista. Às vezes as pessoas vêm conversar com a gente e colocam coisas que elas são assim muito difíceis. Você olha para você assim, para o que você pode fazer como pastor, e os irmãos sabem disso, irmãos, tem obreiro que não gosta de ficar para trás de jeito nenhum, né? Nem que ele inventa uma história que não está vendo nada, mas ele inventa uma história para bancar o espiritual, para bancar que está dando uma solução. E, irmãos, eu fico olhando, eu olho para esse texto me consola. Porque esse texto nos ensina que em muitos momentos da vida, o que a gente precisa é de estar com os olhos fixos em Jesus. E às vezes a palavra que a gente tem para dar para um irmão, para dar para uma irmã, é isso. Você tem fé em Deus? Tem, pastor. Então, por favor, continua olhando para Jesus. Continua olhando para o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Assim,
infelizmente, não sei se essa palavra serve para alguém que está aqui, mas infelizmente, você não vai conseguir transformar todo mundo que está do seu lado. Você não vai conseguir mudar todas as pessoas que estão do teu lado. Você não vai conseguir superar algumas lutas que você passa, porque esse texto aqui está mostrando isso. Se você vai ver aqui, tem gente aqui que morreu esperando a promessa, sofreu esperando a promessa, foi cerrado no meio esperando a promessa. E o grande segredo, irmãos, é você ter fé para em qualquer circunstância você continuar olhando para Jesus. Porque se você tiver fé para continuar olhando para Jesus, você pode ter certeza de uma coisa, olha, pode acontecer o que for com o seu corpo aqui na terra. A sua alma, ela está abençoada na presença do Senhor nosso Deus. O Estevão estava tombando, e a palavra que sai da boca dela é essa, olha, eu vejo os céus abertos, e vejo o Filho de Deus que está em pé à direita do Deus Todo-Poderoso. Então, essa é a grande questão da vida, irmãos. É nós termos fé para continuar olhando para Jesus. Fé para continuar olhando para esse que é superior a tudo que se alcançou, o que se viu no Antigo Testamento. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, espero que a sua vida seja abençoada. Abençoada. E você veio aqui nessa noite e fala assim, pastor, será que eu recebi alguma coisa nessa noite? Se você recebeu, eu não sei. Mas eu sei que você ofereceu um culto ao Senhor nosso Deus. E oferecer é uma coisa que agrada muito o Senhor nosso Deus. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé e falar com Deus mais uma vez? Tem um louvor bonito, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Senhor, no nome do teu santo e amado Filho Jesus, nós queremos nessa noite te agradecer pela tua palavra, te agradecer pela oportunidade de sermos expostos às Escrituras. E as Escrituras, meu Deus, elas nos abençoam, elas nos alimentam, nos orientam. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! As Escrituras, Senhor, elas lustram a nossa fé, ela tira, Senhor, as cores erradas da nossa fé, ó Pai, e traz a cor adequada, Senhor. Nos ensina que a fé, Senhor, ela pode ter muitos direcionamentos, que ela, Senhor, pode nos levar a vivenciar muitas situações, Pai amado, mas de que o Senhor vai estar conosco, presente, cuidando, amparando, nos orientando. Eu oro, meu Deus, pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite.
Oro pela vida, meu Deus, das minhas irmãs e irmãos que talvez não alcançaram a graça de estar aqui nesta noite, mas estão nos assistindo, nos ouvindo. Senhor, em nome de Jesus, visita os teus servos, visita a tua igreja, visita aqueles que nos ouviram em outros ambientes nessa noite, aqueles que vão ouvir esta palavra, aqueles que de alguma maneira, ó Deus, vão desfrutar, meu Deus, do privilégio de ouvir a tua palavra. Seja a tua bênção sobre eles, Pai. E quem entrou aqui nesta noite, ó Deus, precisando de renovo na sua fé, de graça, meu Deus, no seu coração, Pai, em nome de Jesus, ajuda o teu filho, ajuda a tua filha, ó Deus, dê graça, meu Pai, fortalece o meu irmão, a minha irmã, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Leve em paz agora os teus servos, guarda-nos ao sair daqui, ó Pai, e que nós tenhamos um restante de semana, debaixo do teu cuidado, debaixo da tua infinita misericórdia, Senhor. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora então para o nosso lar. Que Deus continue abençoando cada irmão, cada irmã. E Deus permitindo, nós nos encontramos aqui domingo às 18h30 em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Deus te abençoe. Um bom retorno em nome de Jesus.